Começa agora a programação da Rádio Além da Notícia, de Taguatinga para todo o Distrito Federal. Eu sou Vivian Tavares. Eu sou Amanda Queiroz. E hoje te contamos o que a pandemia de Covid-19 tem causado nos supermercados. O setor de proteína animal é o mais afetado pela inflação. O entrevistado dessa edição é o professor Dr. Carlos Gutierrez, coordenador do mestrado profissional em Políticas Públicas na Universidade Católica de Brasília. Gutierrez vai analisar a situação do comércio de alimentos. Você também vai saber como é a vida de estrangeiros que moram no DF. O moçambicano Kizito Eduardo, o togolês Conlave Kedani e o queniano Raymond Okeio vão compartilhar um pouco de suas histórias e culturas. E por falar em cultura, a comunidade criativa Infino, da W3, se destaca na produção local, com gastronomia e moda de brasilienses para os brasilienses. Fechando a edição, teremos as aventuras das mulheres dentro dos jogos eletrônicos e fora deles, encarando preconceitos e os desafios da profissionalização. Economia de um jeito descomplicado. Está tudo tão caro. Essa é talvez a frase mais ouvida e falada pelos brasileiros. Durante a pandemia, sobe o preço da gasolina, da energia elétrica, da alimentação. E o fechamento dos gastos ao fim do mês fica cada vez mais difícil. Mas será que todos os brasileiros vivem isso da mesma forma? Acompanhe agora a reportagem de Maria Luísa Martins e Rafaela Peixoto e entenda a influência dos diferentes custos de vida das capitais nos gastos de supermercado. O impacto da crise sanitária causada pelo Covid-19 vai além da área de saúde, alterando também a economia nacional. Segundo Austin Ratings, a moeda brasileira desvalorizou cerca de 22% no ano passado e um pouco mais de 10% nos primeiros 3 meses deste ano, desestabilizando o mercado consumidor. O desequilíbrio é crescente desde o início da pandemia no país. Pesquisas do IBGE apontam um aumento de 15% nos preços de alimentos em um ano de pandemia. O setor de proteína animal é o mais afetado a nível nacional. A carne de porco teve inflação de 31% e a do frango 14%. Elisângela Cordeiro, que vende pipoca em frente ao Hospital Particular Santa Lúcia, em Brasília, relata o impacto da pandemia em seus gastos. A pandemia afetou a minha vida econômica bastante, porque eu vendia uma quantidade que dava para eu manter minha casa e hoje eu preciso da ajuda dos meus filhos para eu conseguir. A minha lista de alimentos caiu mais que a metade, tive que reduzir em tudo as minhas compras, tive que evitar comprar muitas coisas que eram normais para a gente e hoje a gente já não pode comprar. Segundo a Expatista, calculadora virtual que permite comparar o custo de vida entre cidades pelo mundo, Brasília encontra-se entre as cidades mais caras de se viver no Brasil, com uma média de gastos mensais de R$ 4.000 por indivíduo. A capital torna-se 20% mais cara do que a capital da Paraíba, João Pessoa, por exemplo. A Expatista concluiu que se gastaria 25% a mais em alimentação em supermercados no DF do que na capital paraibana. A repórter Maria Luísa Martins comparou 2 supermercados de mesma proporção nas 2 capitais. Com a enquete, foi possível perceber as diferenças dos produtos básicos, como o quilo de açúcar e arroz, 60% mais caro no DF, e o quilo do feijão, por exemplo, custa em média R$ 8,00 em João Pessoa, enquanto é R$ 10,00 em Brasília. Em relação a isso, Mariel Lopes, colaboradora do Departamento Intersindical de Estatística Socioeconômica, DIESE, relata os impactos dessas variações sobre o preço dos produtos alimentícios. Em abril de 2021, a gente teve a divulgação de 2 pesquisas diferentes que indicam que entre 115 e 125 milhões de brasileiros, mais ou menos 60% da população, têm passado por uma situação de insegurança alimentar durante a pandemia, ou seja, não consomem a quantidade e a nutrição de alimentos necessários para ter uma alimentação saudável. Isso indica que os brasileiros estão deixando de fazer todas as refeições, estão deixando de comer todos os alimentos que comiam antes, às vezes dão preferência ou para o arroz ou para o feijão,
deixam de comer carne, 44% dos brasileiros deixaram de comer carne na quantidade que comiam antes da pandemia, e isso vai muito por causa do preço dos alimentos, né? Se ao longo desse último ano a gente viu o preço médio no Distrito Federal subindo 27%, a gente não consegue ver esse mesmo valor se refletindo nos salários. Isso torna muito mais difícil para as pessoas manter a compra dos mesmos produtos, das mesmas quantidades que elas tinham antes da pandemia, né? Isso tem um impacto social muito relevante, porque a gente sabe que uma alimentação inadequada leva à desnutrição, o país acaba voltando, né, para o mapa da fome, como aconteceu recentemente, e isso é um fator preponderante para o desenvolvimento econômico nos próximos anos. Não tem como a gente ter uma sociedade desenvolvida economicamente, socialmente, se a gente tem uma parte tão grande dos brasileiros passando fome. Ela também afirma que o tempo de trabalho é consequentemente afetado diante a essa conjuntura. Um outro dado interessante que a gente pode tirar dos valores da cesta básica, né, é que a gente compara o valor da cesta básica com o valor do salário hora, de acordo com o salário mínimo nacional, e aí a gente vê quanto tempo de trabalho do salário mínimo você vai precisar de ter para conseguir adquirir a cesta básica. E à medida que a cesta básica vai aumentando de preço, a gente vê que você precisa de um tempo maior para poder consumir, ou seja, você vai consumir uma parte mais significativa do seu salário para adquirir esses mesmos produtos. No caso de Brasília, por exemplo, em maio de 2021, a pessoa que recebe o salário mínimo, ela gastou 117 horas e 39 minutos para conseguir adquirir a cesta básica. É um valor muito significativo. Pesquisa realizada em 2020 pela consultoria Mercer, João Pessoa apresentou média de 14% a menos em custos com refeições em comparação a São Paulo. Por outro lado, Brasília demonstrou ser 6% mais cara, assim como Porto Alegre e Cuiabá. Kátia Silene, paraibana de 48 anos, compartilha da mesma situação de muitos brasileiros, com a interrupção inesperada de suas atividades profissionais. Tanto eu como milhares de brasileiros, nós precisamos nos reinventar todos os dias, não só para amenizar a turbulência da pandemia, mas amenizar a turbulência da inflação que está demais no Brasil, para que a gente venha poder sobreviver melhor. Ela, que é massoterapeuta, teve que parar seus atendimentos devido ao decreto de distanciamento social. Apesar de terem um custo menor, comparado aos moradores de outras capitais, os peçonhenses também têm dificuldades. Assim relatou Luana Torres, de 27 anos, assistente administrativa. Aumentou gás, aumentou combustível, aumentou tudo, né? Uma bandeja de ovos. Eu comprava em média de R$10, 11. Quando foi no outro mês que eu fui, já estava R$14, entre R$14 e R$15 uma bandeja de ovos. A bancária de 32 anos, Jéssica Henriques de Souza, diz que foi preciso um reajuste financeiro. Essa lista de supermercado a gente mudou bastante, uma vez que ficou mais barato comprar comida pronta, o que a gente chama aqui regionalmente comprar de marmita, né, que a gente fala. Então, a gente decidiu, pelos cálculos, que ficava muito mais barato do que a gente, de fato, compor a feira que nós fazíamos antes e produzir a nossa própria comida. Jéssica e seu marido fazem parte do crescente grupo de pessoas que começaram a optar pelas refeições fora de casa. Segundo o gerente da IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, Pedro Kislanov, esse comportamento foi estimulado a partir da alta nos preços da carne, a qual teve um aumento de 38% no último ano. Geralmente, as refeições de restaurantes envolvem carboidratos e alimentos proteicos, produtos que pesam mais do que frutas e vegetais na balança no fim do mês. Diante dessa crise sanitária e econômica, ajudas por parte do governo tornam-se imprescindível. Elisângela, mencionada no começo da matéria, diz que a pequena contribuição que recebe do governo ajuda a aumentar a sua lista de compras. Faz muita diferença essa ajuda, porque me ajuda a pagar as contas, às vezes me ajuda a acrescentar alguma coisa na minha lista de supermercado. Eu agradeço a Deus por essa ajuda, mesmo sendo pouco, mas me ajuda. De acordo com os dados lançados pela Pasta da Cidadania em dezembro do ano passado, aproximadamente 68 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial para contribuir nas despesas em seus núcleos sociais. Os dados divulgados no dia 14 deste mês embasam um documento que mostra o perfil de quem recebeu o auxílio emergencial no último ano. Disponível no terceiro volume da série De Olho na Cidadania,
titulado Perfil dos Beneficiários pelo Auxílio Emergencial pela Covid-19, quem são e onde estão. O documento registra que os beneficiários eram majoritariamente mulheres, 55%, entre 18 e 34 anos, 44%. Além disso, essas pessoas não possuíam inscrição no cadastro único antes do auxílio emergencial, 56%. Representação muito parecida com a filha de Ofélia, paraibana e assistente de serviços gerais, que conta que o auxílio contribui para completar a compra do mês. Minha filha recebeu o auxílio por alguns meses, o ano passado, e fez diferença. Em 2021, o auxílio emergencial chegou de maneira tardia. O primeiro depósito ocorreu somente em abril e sofreu algumas alterações, reduzindo tanto o valor da contribuição quanto o número de brasileiros que estão recebendo. No primeiro mês, 45,6 milhões de pessoas receberam benefício no valor médio de R$ 250. É válido salientar que no último dia 8, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o benefício será ampliado até setembro, com possibilidade de se estender por mais um mês. Inicialmente, o benefício duraria por apenas 4 meses. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística Socioeconômica, o valor concedido pelo governo federal representa aproximadamente 42% do custo mínimo para uma alimentação essencial em Brasília. Se comparado a maio de 2020, esse custo de alimentação subiu 33,6%. Já em João Pessoa, o auxílio emergencial corresponde aproximadamente a 51% do gasto com a cesta básica. A pesquisa também destaca o acréscimo de 3,46% correlacionando os 5 primeiros meses deste ano na capital João Pessoa. Mariel, funcionária do Diese, explica sobre os motivos deste aumento nos preços dos alimentos na capital federativa. Agora, em maio de 2021, a gente também pode considerar que é um período extraordinário, porque se a gente for comparar o valor da cesta de maio em Brasília, ele foi 33,36% maior do que em maio do ano passado. Chegou a R$ 588,24. Isso aconteceu principalmente por causa da alta acumulada ao longo dos últimos meses de 2020, né, que foi muito significativa, mas também porque nesse começo de 2021, a oferta de alimentos ainda está muito irregular. Então, a gente tem alguns repiques de preços que estão acontecendo, ao mesmo tempo em que a demanda está um pouco mais elevada, porque as medidas de distanciamento social estão diminuindo, e com isso as pessoas estão saindo mais de casa e consumindo mais fora de casa, e por isso tem um impacto positivo sobre o preço. O cenário econômico dos produtos alimentícios mobilizou até a Beyoncé, que se manifestou nas redes sociais de seu projeto social, Be Good. Em uma publicação, ela escreveu: "Vidas brasileiras importam, junte-se a nós no auxílio às famílias brasileiras que enfrentam a insegurança alimentar." A cantora apoia uma campanha idealizada pela Coalização Negra por Direitos que reúne mais de 200 instituições brasileiras no intuito de amenizar as consequências da pandemia. O principal objetivo da campanha é garantir a alimentação dos brasileiros mais vulneráveis. Rafaela Peixoto e Maria Luísa para a Rádio Além da Notícia. Agora recebemos o professor Dr. Carlos Gutierrez, coordenador do mestrado profissional em Políticas Públicas na Universidade Católica de Brasília. Seja bem-vindo, professor Carlos, estamos muito felizes em recebê-lo. E, para começar, eu gostaria de saber como a pandemia afetou o mercado alimentício. Bom dia, Amanda, bom dia, Vivian, bom dia a todos os nossos ouvintes deste programa Além da Notícia, né? E realmente, né, o que a gente tem que entender é que existem 2 fatores de economia que afetam diretamente a população, né? O primeiro é o desemprego e o segundo é a inflação. E agora, somado à pandemia, né, mas um problema mais para a sociedade faz com que quem sofra mais são as pessoas mais carentes. Falando de inflação, então, é importante a gente entender que inflação é nada mais que um aumento de preços, né? Quando existe um aumento do preço de um bem, de um período para outro, então nós falamos de inflação. Quando já existe um decréscimo do preço, a gente pode falar de deflação. Agora,
Para entender um pouco também o contexto, né, os mecanismos de transmissão do aumento de preços, né, temos que entender de uma maneira geral quais são os fatores, os mecanismos. Existe um aumento de preço tanto pelo lado da oferta, existe um aumento do preço tanto pelo lado da demanda e também por fatores externos, né? Eu acho que é importante, neste ponto, deixar claro para nossos ouvintes, né, bem claro como que esses mecanismos funcionam, até para nós já falarmos de como seria o efeito do auxílio emergencial no aumento dos preços. Um exemplo simples, a gente pode entender assim. Suponha que na economia existam 10 canetas, né? 10 firmas ofertando canetas, firmas ofertando 10 canetas. E por o lado da demanda dos consumidores, nós temos também 10 indivíduos consumindo essas 10 canetas. Então, nessa situação, estamos num equilíbrio, vamos falar um preço de mercado, tudo certo. Agora, o que acontece quando a demanda começa a aumentar, né? Ou seja, tem mais consumidores consumindo as canetas. Agora, nós não temos apenas 10, nós temos 20 consumidores. Agora você tem 2 pessoas querendo uma caneta. O que as firmas fazem? Aumentam o preço, né? Então, esse seria o aumento do preço pelo lado da oferta. Pelo lado da demanda, pelo lado da demanda, como seria o aumento do preço pelo lado da oferta, né? Suponha que agora as empresas não têm 10 canetas para ofertar, apenas tem 2. Então, você tem os mesmos 10 consumidores querendo 2 canetas. Aí, o que acontece? Vai ser vendido o preço da caneta a um preço maior, né? Então, por causa da deficiência da oferta, isso também produz um aumento, né, dos preços. Então, temos nesse ponto dois mecanismos de transmissão do aumento do preço, né? E daqui a pouco nós já vamos falar como que o auxílio emergencial, que é um impacto na demanda dos consumidores, também aumenta o lado do aumento dos preços. E tem outro fator externo que a gente pode atribuir aqui a efeitos do aumento do câmbio, né? E também do desequilíbrio da oferta e demanda global. Indo um pouco mais direto à sua pergunta, professor, como o impacto do auxílio emergencial tem tido nas famílias brasileiras? Eu digo o seguinte, antes da pandemia, havia um equilíbrio de mercado, né? Havia gente trabalhando, demandando os produtos. E o que aconteceu com a pandemia? Muitas pessoas perderam seu emprego, né? Perderam seu emprego, especialmente as pessoas mais carentes ficaram desempregadas. Então, isso trouxe uma redução na demanda, né? Então, o que o governo fez com o objetivo de equilibrar esse desbalanço da demanda e oferta, né? Ele teve aquele apoio financeiro no auxílio emergencial, que ajudou principalmente as famílias mais pobres a manter seu consumo mensal, né? Então, na verdade, o efeito do auxílio emergencial ajudou basicamente as famílias mais carentes para tentar suprir essa demanda, né? Agora, outro fator importante a entendermos, na pandemia, muitas famílias ficaram em casa, né? As pessoas mais ricas que tinham um orçamento destinado para viagem, passeio, jantares, elas destinaram tudo para o consumo de alimentos. Então, de fato, houve um impacto da demanda, sim, mas não necessariamente por o lado do auxílio emergencial, né? Isso foi mais para compensar a demanda natural. Mas, de fato, houve um aumento dos preços, porque as pessoas mais ricas, né, eles substituíram o consumo de viagens, passeios, até para estocar alimentos, e isso, de fato, trouxe um aumento dos preços pelo lado da demanda. Em março, o presidente Bolsonaro culpou as medidas de isolamento social pela alta dos preços dos produtos e afirmou que ele não tinha culpa da inflação. Como esse posicionamento se repercute na nossa sociedade? Olha, assim, a gente tem que entender que, de fato, há alguns fatores macroeconômicos, né? Nós falamos aqui do lado da demanda, podemos agora falar um pouco do lado da oferta, né? A oferta também, impactos na oferta dos produtos e serviços também tem um impacto, né, no aumento dos preços. O que aconteceu, assim, se você me perguntasse, professor, o que foi o que trouxe maior impacto no aumento dos preços? Eu diria não foi tanto, né, por aumento da demanda, mas basicamente foi por causa dos custos da produção dos produtos, né? As empresas às vezes importam produtos estrangeiros e hoje em dia, como teve esse desbalanço, né, os produtos importados aumentaram de preço e isso trouxe que o preço do produto lá na ponta seja um pouco mais caro. Então, esse aumento dos preços,
basicamente, a gente pode atribuir a impactos nos custos de produção, né? E nesse sentido também tem a ver as políticas macroeconômicas do governo. Por exemplo, vamos falar do preço dos combustíveis, né? O preço do combustível é uma commodity que hoje em dia ele tenta acompanhar o preço mundial, né? É produzido no Brasil um preço mais baixo, mas ele tenta acompanhar o preço mundial. Então, talvez alguma política, né, nesses tempos difíceis de subsídio, poderia ajudar um pouco a conter a alta dos preços. Alguma medida do governo federal e dos ministérios no combate à crise sanitária atingiu o comércio? De fato, sim, né? Eu acho que as políticas sanitárias, né, principalmente, eles tentam conter o avanço da pandemia nesse sentido, né? Acho que a preocupação maior é essa. Agora, de fato, né, algumas medidas restritivas, por exemplo, o isolamento, né, ou ficar em casa, tem afetado muito a economia, né? Como foi colocado aqui, um dos fatores importantes para as famílias é o desemprego, né? Sem desemprego, as famílias não têm renda, né? E sem renda, sem dinheiro, não tem como eles comprarem e consumirem, né? As pessoas mais pobres, eles não têm poupança, né? Tudo que eles consomem no mês, eles gastam. Então, de fato, essas medidas, né, de contenção à pandemia têm trazido, sim, um impacto, especialmente nas famílias mais pobres. Algo poderia ter sido feito para evitar o aumento nos preços, principalmente nas carnes? Pois é. Vamos falar, por exemplo, do preço da carne, né? Qual o problema? O que aconteceu, né, desse aumento do preço das carnes, algumas commodities, né? Tem a ver basicamente com o aumento do câmbio, né? Quando a taxa de câmbio aumenta, o que acontece? Por exemplo, um produtor interno aqui tem carne para vender no Brasil, aqui no país, mas quando vê que o preço do câmbio aumenta, ele diz, poxa, se eu vender lá fora, eu vou receber em dólares o preço maior, né? Então, eles decidiram exportar, né, dado esse efeito do câmbio, para fora, né? Exportar os produtos e aí nós temos aquele efeito de falta de oferta do produto no mercado nacional, né? Que acontece quando tem pouca carne no Brasil, o preço dela aumenta, porque tem muitos consumidores querendo consumir o produto. Então, as empresas sabem que a carne está sendo muito demandada, então eles aumentam seus preços, né? Esse seria um exemplo, pelo motivo, porque alguns produtos como soja, carne, ovo, né, têm aumentado. É possível dizer que o auxílio emergencial é o suficiente para as compras mensais da população, dependente dessa quantia? Olha, como foi já mencionado aqui, né, o auxílio emergencial tentou suprir aquela carência da demanda das famílias mais pobres, né? Nunca é suficiente, mas a gente também tem que ser otimista e ver pelo lado positivo. Teve muitas famílias que nunca tinham recebido nenhum programa do governo. Então, esse programa do auxílio emergencial chegou até essas pessoas, como o ministro Paulo Guedes fala, os invisíveis, né? Então, essas pessoas que não ganhavam, sei lá, 100, 200 reais por mês trabalhando, catando latinhas, enfim, hoje recebeu uma ajuda de 300, 600 reais, é muita coisa, né? Então, tem ajudado bastante nesse sentido. Tá? Mas eu acho que poderia ter também o Congresso, né, ter focado mais esforço no sentido de aprovar um valor razoável, porque não vai ser a vida toda, né? Em tempos difíceis, como está sendo, não foi aprovado, inclusive, né, a PEC emergencial, né, de 44 bilhões, mas eu acho que é um pouco demorado, né? A gente precisa, sim, desse tipo de programas sociais que atinge principalmente as famílias mais pobres. E esperemos que o governo dê maior atenção, né, nessa ajuda financeira e talvez se estenda um pouco mais até a gente voltar pouco a pouco às condições normais, né? As pessoas possam voltar com um emprego, né, para poder sustentar suas famílias. Professor Carlos, muito obrigada pela participação. Agradecemos por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Obrigado, Amanda. Obrigado, Vivian. Obrigado a todos aqui ao programa Além da Notícia. Redescubra sua cultura e muito mais. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O Brasil é o país dos sonhos para muita gente. Praia, futebol e carnaval atraem milhões de pessoas todos os anos, e alguns ficam para morar. O segundo relatório anual do Observatório de Migrações Internacionais
registrou 774 mil imigrantes no Brasil, de 2011 a 2018. A seguir, a reportagem de Janine Bonfo e Graça Kiboy traz a história de um moçambicano, de um togolês e de um queniano que constroem sua vida no Distrito Federal. Quisito Florencio Eduardo deixou seu país natal, Moçambique, há 2 anos para o Brasil. Suas palavras quando nos perguntamos a ele quais foram suas primeiras impressões quando chegou. Ele disse: "O Brasil é bom, diferente, atraente." Moçambique é um país africano situado no sul da África. Está diretamente ligado ao mar e, como alguns outros países africanos, a língua oficial falada é o português. Quisito, portanto, não teve dificuldade em entender os brasileiros quando chegou e de se adaptar facilmente como outras coisas também. O português de Brasília, ele é muito interessante. Diferente do português de Moçambique, né? Aqui existem diferenças no sotaque, igual em Moçambique. Porém, o melhor sotaque que existe é o São Paulino. Porque ele é muito bonito, eu acho. Assim, tipo, eu pude me adaptar, tá entendendo? Porque assim, a comida brasileira não é muito diferente com a comida africana. Então, praticamente, elas fazem a mesma cultura, que é arroz e feijão. Igual Moçambique, o Brasil também faz. Porém, em Moçambique a gente come mais chima, que chama de fufu. Em outros países africanos, né? Mas em Moçambique a gente chama de chima. Chima e feijão. Que aqui no Brasil é arroz e feijão. Desculpa. Então, é mais ou menos isso. Então, foi fácil me adaptar à cultura brasileira. Tipo, tem outras comidas que eu poderia conhecer, o que eu conheço. Porém, não muito diferente com a de Moçambique, com a de África, tá entendendo? Então, por isso que foi muito fácil para mim se adaptar na cultura brasileira, porque é literalmente bem próximo à cultura moçambicana. Quisito veio ao Brasil para uma coisa: melhores condições de vida. Pois é, eu trabalho em mercado. Eu trabalho no mercado e eu sou repositor. Assim, os meus objetivos são continuar a minha faculdade, né? Continuar a minha faculdade e assim, poder terminar ela e caçar o trabalho que irá condizer com aquilo que eu fiz, no caso do meu curso. A segunda pessoa entrevistada chama-se Komlavike Dani. Ele é originalmente do Togo, um país desta vez localizado no oeste da África, tendo também acesso direto ao mar. Além disso, a região mais ao sul do país é chamada de região marítima porque esta parte está em contato com o Oceano Atlântico. De volta ao nosso estrangeiro, Kedani está no Brasil há quase 6 anos. Sua chegada não foi nada planejada. A minha chegada no Brasil não foi tão, se eu posso dizer, preparada. Não levou muito tempo. Na verdade, eu já conheci alguns brasileiros lá no Togo, em Lomé, onde eu morava. Eu dava aula para a diplomata, a conselheira da Embaixada do Brasil em Lomé. A gente ficou muito amigo, a gente teve muita proximidade. Aí na hora de ela ir embora do Togo, ela me convidou para vir conhecer o Brasil. E eu, que só conhecia o Brasil pelo nome, através do ex-jogador Ronaldo, eu me arrisquei, viajar sozinho para vir aqui. E hoje eu estou aqui. Mesmo se o Brasil é diferente de seu país, Kedani tem a vontade de aprender as coisas que ele não conhece.
As primeiras impressões foram, sim, estava tudo diferente, para falar a verdade. Tive que enfrentar algumas barreiras, principalmente a língua. Um pouco de estranheza também, porque não conhecia ninguém, além desses diplomatas que mal ficaram no Brasil enquanto eu estava aqui. Mas eu gostei, eu tive boas experiências, sim. E até hoje eu estou aqui, estou gostando. A adaptação foi tranquila, mas eu confesso que até hoje a gente tenta se adaptar. A comida não é tão diferente, porque quase tudo que a gente come lá tem aqui no Brasil também. Só os modos de preparo, alguns ingredientes que a gente não tem, mas basicamente é a mesma coisa. E falando nisso, quando eu estive em Bahia e em Aracaju, eu gostei da comida de lá, é bem parecida com a comida da minha terra. Comi bastante acarajé, que a gente chama lá de gaú, o beignet em francês, muito legal. E o transporte, no início foi um pouco difícil, mas hoje em dia a gente se acostumou, sim. Eu tive também a oportunidade de trabalhar na Embaixada do Togo, onde eu estou atualmente. Estou trabalhando atualmente na Embaixada do Togo. E meus objetivos, um dos meus melhores objetivos é voltar a estudar. Eu estava na faculdade de Direito em Lomé antes de sair, mas eu creio que eu volto a estudar um pouco mais, porque eu gosto disso e aprender sempre melhor. Obrigado. A terceira e última pessoa entrevistada é Raymond Okeyo, um queniano que chegou no Brasil em outubro de 2020. O Quênia é um país da África Oriental com uma costa no Oceano Índico e habita uma variedade de animais como chita, cachorro selvagem, zebra de greve, que moram lá em seu estado natural. As línguas oficiais são o Swahili e o inglês. Os pais de Raymond são diplomatas. Quando surgiu a oportunidade de vir ao Brasil, ele o seguiu para alargar o seu horizonte em segurança cibernética. Na sua entrevista, ele disse: "Quando cheguei ao Brasil, fiquei impressionado, superou minhas expectativas. Amo a cidade, o seu aspecto é limpa, as estradas são asfaltadas e cuidadas, não é uma cidade congestionada." Quanto à adaptação, foi difícil para ele entender o português porque é uma língua muito diferente do inglês. Yeah, so far I've been able to adapt to the lifestyle here in Brazil. Até agora, consegui me adaptar ao estilo de vida aqui no Brasil, mas sinto que conhecer o idioma é uma parte importante da adaptação, já que a maioria dos brasileiros não fala inglês. Então, não posso dizer que já me adaptei totalmente à vida aqui. Consegui fazer alguns amigos na igreja internacional que frequento e aqui no Lakshide Hotel, onde moro. Amigos brasileiros e amigos de outras nacionalidades. O que ainda não me adaptei é a direção, porque no Quênia dirigimos do lado esquerdo da estrada, mas o Brasil dirige do lado direito. Então, às vezes eu me pego dirigindo do lado esquerdo. Sinto falta de casa. Como dizem, East or West, home is the best. Yes, I do miss Kenya. East or West, home is best, they say.
So yeah. Como vocês sabem, o Brasil é um país onde existem várias etnias diferentes, vários locais turísticos com suas histórias. Ele é fácil de acesso e não são só os africanos que vêm lá. Existem muitos asiáticos, venezuelanos, franceses e até norte-americanos. Um verdadeiro ponto de encontro entre várias culturas. É aqui que termina o nosso programa de hoje. Obrigada por nos seguir. Até a próxima vez para um novo episódio de Rádio Além da Notícia, a rádio que lhe permite redescobrir sua cultura e muito mais. Brasília, caminhos e descaminhos da capital federal. Brasília é rica em pontos turísticos e a comunidade cultural Infino é um deles. Esse cantinho da W3 é composto por 9 lojas e oferece várias atrações. A reportagem a seguir, de Giovana Rodrigues e Gleniele Alves, traz os detalhes da Infino e explica qual é o diferencial do lugar. A Infino uniu a cultura e os pequenos prazeres de forma excepcional, com as mais de 9 lojas que compõem o seu espaço. A variedade vai da gastronomia até a moda e o design, além de muita música. Tudo isso produzido por brasilienses para brasilienses. Fernanda Graneiro e Marcelo Galo são os arquitetos responsáveis pelo projeto da Infino. As inspirações para o edifício vêm da arquitetura de ferro do século XIX e do toque brasiliense, mais recente e cosmopolita. É interessante o contraste de cores do edifício. Enquanto a parte externa é marcada por preto e grafite, a interna oferece uma explosão de cores. Lá dentro tem bastante rosa, roxo e laranja, as principais cores da identidade visual da Infino. O que mais distingue essa comunidade das demais é a junção do estilo de mercadinho do século XIX com a arquitetura singular e contemporânea. É um destaque na W3. A repórter Gleniele Alves entrevistou o coordenador Miguel Galvão. Estamos aqui diretamente da Infino com um dos seus colaboradores, o senhor Miguel Galvão. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade que o senhor teve conosco. E já adentrando, pela questão da falta do tempo, qual foi a ideia principal para a Infino e como ela surgiu? Legal, então obrigado aí pelo convite, né? A gente fica feliz em poder somar, né? Bem, o Infino, ele é um filho, vamos dizer assim, uma evolução do piquenique, né? O piquenique é um evento que já acontece em Brasília desde 2012, né? Esse ano completou 9 anos, e ele teve uma importância muito grande no sentido de dinamizar a ocupação das áreas públicas da cidade, né? Trazendo elas para dentro do cotidiano do brasiliense, mas também de dar uma vitrine, né? Para uma série de iniciativas feitas aqui na cidade, né? Poderem se popularizar, ganhar mais escala. Então foi um evento que, nesse processo de ressignificação da cidade, das pessoas passarem a se conectar, né, a aceitar melhor a Brasília e tudo, ele foi um dos protagonistas. Né? Só que a gente sempre tinha um questionamento de qual ia ser a evolução dele, né? Porque a gente entendeu que o modelo eventual ele tem uma certa ineficiência, no sentido que a todo momento você está gastando um volume grande de recursos para construir algo e durante 2 meses, aí depois de 2 dias você pega e usa e depois desmonta tudo. Então a gente sentiu a necessidade de ter um ponto de contato perene, regular com a população, para aí assim estar trabalhando de forma qualitativa os princípios e conceitos que fazem parte, né, do que a gente acredita, né, que era o lifestyle do piquenique e tudo, né? Então essa coisa de compartilhado, colaborativo, socialmente responsável, cooperativo, né? Então onde o usuário ele assume o papel de protagonista dentro da experiência. E aí depois de muito procurar, né, a gente viu que existiam alguns vazios urbanos dentro da cidade, né? Então hoje você tem um setor comercial sul, setor bancário, setor de versões sul, você tem a W3, que são espaços importantes,
né, mas que tem algumas regiões que beiram até 30%, 40% de vacância. O que para a gente como sociedade isso é um custo muito alto, porque são espaços bem localizados, com uma malha urbana já consolidada, ou seja, tem transporte um pouco melhor do que o restante do DF, é relativamente seguro, você tem internet banda larga, você tem asfalto, você tem iluminação de qualidade. Então, assim, isso tudo já, né, a nossa sociedade já gastou, já investiu para implementar isso. Só que você deixar isso subutilizado, né, utilizando só 60%, 70%, é muito baixo ainda. Né? Então, a gente olhou e falou, poxa, legal, talvez a gente possa levar essa movimentação que funcionava muito bem dentro de uma ótica eventual para uma existência no dia a dia. E a gente pode, e talvez essa existência ajude a gente a dinamizar a ocupação desses espaços. Né? Se você vê outras cidades, centros urbanos mais consolidados, logo com origem e desenvolvimento totalmente diferente de Brasília, você vai ver que a indústria criativa ela desempenha um papel muito importante. Ela vai onde o aluguel está baixo, ocupa, requalifica esse espaço, né, porque ela é muito baseada na questão do conteúdo que ela mesma gera. Né, isso a cidade começa a conhecer esse espaço com outros olhos, e aí passa a frequentar mais, a habitar e tudo. Hoje um grande exemplo, né, um dos exemplos mais imediatos que eu posso dar disso é a Rua Augusta lá em São Paulo. Sim. Que na década de 80, década de 90 era degradada, era um espaço marginalizado, e hoje é um dos metros quadrados mais disputados que você tem em São Paulo. Só que aqui em Brasília, como a gente tem uma oversetorização, né, a questão da padronagem dos imóveis, a questão da burocracia, acaba que o setor criativo ele se escoou muito em cima de soluções eventuais, né, feiras, eventos, whatever. Né, e o que a gente quis fazer, não, poxa, vamos trazer essa indústria criativa para a W3, montando uma base para ela lá, e essa base vai ser a casa do piquenique. Pô, só que no piquenique tem gastronomia. Então tem que ter restaurante, mas pô, eu depois de 30 e tantos anos vou me meter a ser dono de restaurante? Não, então vou ver quem era do piquenique que participava aqui da nossa rede, que fazia bem a parte de gastronomia, e vou convidar ele para participar. Pô, preciso ter moda, mas poxa, eu depois de 30 anos vou me meter a desenhar roupa, então vamos ver quem faz isso legal aqui na cidade, que é da nossa rede, e vamos convidar a participar. Então assim, esses participantes, né, pessoas que vieram e incorporaram o sonho com a gente, hoje já são 70 marcas diferentes, né, onde a gente tem desde um restaurante com uma comedoria sazonal, né, que o pessoal chama que é o Michelin de Rua de Brasília, que tem 6 funcionários e tudo, até a senhora que aluga uma estante para vender os seus crochês, entendeu? A tiazinha que faz o leite faz o queijo de cabra lá do Lago Oeste, ela tá vendendo aqui com a gente. Então quando, né, o cabeleireiro especializado em corte afro. Então quando você soma toda essa comunidade, isso dá hoje mais de 70 marcas. Né? Então são 100 famílias envolvidas aqui no empreendimento. Né? Quando eu digo isso, eu digo renda, né? Levando renda e sustento para suas casas. Cerca de 70% a 80% dessas pessoas são residentes das cidades satélites, então é um movimento inverso. Né? As pessoas, hoje está muito comum um termo urbano de falar de gentrificação. Né? A gente está fazendo justamente ao contrário. A gentrificação é localidades periféricas, as classes mais abastadas passam a ocupar elas, elitizar e expulsar. Aqui, na verdade, a gente está querendo trazer, né, as pessoas para poderem participar do dia a dia do plano piloto. Né? Então, o Infino ele foi desenhado com esses princípios, onde, né, o Infino que é um guarda-chuva, onde a gente oferece para essa comunidade uma série de facilidades para que ela faça o quê? Foque na sua atividade fim. Foque em criar uma camisa legal, foque em fazer um prato interessante, foque em ter um suco num preço bom. Questão de alvará, documentação, internet, o banheiro que entupiu, esse tipo de segurança, sistema de câmera, isso fica com a gente. Né? E a gente cuida para eles, porque, né, e tudo num conceito de baixo custo de entrada, baixo custo de saída. A gente já entrega a estrutura muito pronta para rapidamente a pessoa conseguir entrar e começar a empreender. Né? Se porventura ela não tiver uma boa performance, ela sai também com rapidez e diminuindo muito o prejuízo.
Né? Porque, poxa, se você vê, hoje a gente está falando de montar um restaurante padrão na Asa Sul, nesse modelo de loja mais normal, a gente está falando de investimento no mínimo de 300 a 400 mil. Se a pessoa não tem uma família abastada já, ou ela tem uma reserva, cara, se ela perde isso, se ela quebra, muito provavelmente ela vai ter que passar o resto da vida pagando esse prejuízo, né? A não ser que ela tenha alguém para ajudar e tudo. Então, aqui no Infino, para você ver, o investimento dos restaurantes ficou na casa de 70, 80 mil reais. Entendeu? Lógico, é um volume importante? Mas é um volume também que, se a pessoa ela não obtém êxito, ela não está fora do jogo. É um carro que ela vai ter que dar um jeito de parcelar, pagar e depois ela está de volta. Né? Então é um modelo muito pensado nesse movimento formiguinha. Sabe? E lógico, a gente traz todas essas filosofias do piquenique junto, né? Já na segunda pergunta, qual público vocês pretendiam alcançar quando deram início ao projeto da Infino? Era algo já mais específico ou era para ser realmente eclético, vindo do piquenique também? Justamente, você pegou bem. Acho que o piquenique, uma das grandes forças dele sempre foi essa diversidade. A gente acredita que diversidade é riqueza. Né? Então, nesse sentido, inclusive quando o Hernani escolheu fazer parte com a gente, é meu sócio, foi muito porque, né, hoje a gente tem família, o Hernani tem filha, a gente tem o vó, os pais dele já estão ficando mais idosos, então a gente queria criar um espaço que não fosse nichado, mas que a gente pudesse envolver essas diversos setores ou fases da nossa vida e da vida das outras pessoas nesse mesmo lugar. A gente adora festa, mas a gente sabe que não pode ser só festa. Então toda a conceituação do Infino vem para trazer esse equilíbrio, entendeu? Da dia e da noite, né? Do sol e da lua, entendeu? Então até na nossa identidade visual a gente quer trazer muito isso, é uma situação de equilíbrio, saindo dessa discussão radical, polarizada, e indo para a construção de pontes, e nisso abrangendo a maior diversidade de brasileiros possível, que se identifique com criatividade, inovação, né? Essas pessoas todas são bem-vindas. Então foca bastante na versatilidade mesmo. E a terceira pergunta é bem envolvida com conceituação. Como vocês definiriam a comunidade criativa e qual é o seu maior diferencial? Para quem ainda não conhece ela, como você conceituaria ela? Conceituar aqui o Infino, e aí, Hernani? Cara, assim, vamos lá, numa visão careta, ela é uma requalificação da galeria, né, do modelo de galeria, que isso é muito, muito comum em grandes centros ou em cidades do interior, que você tem geralmente uma área grande, lá dentro você tem vários negóciozinhos, tem um chaveiro, tem a floricultura, tem a lanchonete, tudo. Então, basicamente o que a gente está fazendo é atualizando esse conceito para a nova economia. Né? Só que em Brasília nunca teve muita galeria, essa coisa de galeria. Essa cultura. Você tem ali no Cruzeiro, tem o Cruzeiro Center, né, que tem um negocinho. O Jorge tentou fazer... Gilberto foi no início, né? Mas acabou virando uma outra coisa, então indo resgatar um pouco disso também, né? Assim, que é uma proposta interessante, né? Então indo nesse né, viés mais, vamos dizer, objetivo, pragmático, formal, acho que é isso. A gente está pegando, do mesmo jeito que a gente olhava o piquenique, entendia que nada mais o que a gente estava fazendo era uma nova quermesse, tipo, era como seria a quermesse dos anos 2010, né? Agora a gente está com o Infino pensando como seriam as galerias dos anos 2020. Né? Só que voltado todo, aí sim, mas o que é isso? Não, isso aqui nada mais é do que uma comunidade que se juntou, acreditou num sonho, né? Compartilha responsabilidades, bônus, deveres, direitos, obrigações e tudo. Estrutura física também, né? E tá querendo coexistir junto, porque é mais fácil junto. Você tem uma força muito importante no comércio que se chama força gravitacional do comércio. Por que a Rua das Farmácias é a Rua das Farmácias? Porque você sabe, cara, que você vai lá, você vai resolver seu problema de saúde. Pode ser que uma não tenha, pode ser que uma tenha por um preço que você der, você pega no outro preço. Então ali você vai resolver. Então aqui o que a gente quis fazer é como se fosse um one-stop shop de cultura, criatividade e inovação. Onde a pessoa para aqui para tomar um suco, ela corta o cabelo, faz uma tatuagem, vê um show, compra um disco, compra uma coisa para casa, leva um quadro, passa numa exposição, sabe? E aí a gente está tendo a oportunidade de estar fortalecendo e bombardeando ela o quê? Com uma estética original de Brasília.
que é nova ainda, né? Então, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, esse processo de consolidação de uma estética própria, talvez eles passaram isso há 100, 150 anos atrás. O nosso está sendo agora. Né? Então, esse é um desafio muito legal, assim, né? Então, a gente aproveita, né, toda essa confusão astral de botar um bando de gente, coisa diferente e tudo, mas tendo esse norte, criatividade, coisas que são da cidade, né, ações que estão tentando desenvolver uma estética própria aqui de Brasília, né, que tenham também um nivelamento moral e ético também, né, essa preocupação social e ambiental muito forte, porque é o futuro. Então, né, o piquenique, a gente queria que fosse uma grande vitrine de uma Brasília possível. O Infino, a gente quer mostrar uma Brasília que é possível. Né? Muito interessante a proposta, como de fato está sendo concretizado e materializado hoje. Voltando mais para a questão econômica, o retorno dos investimentos que vocês tiveram aqui dentro da Infino corresponderam às expectativas de vocês? Então, assim, a gente teve uma surpresa gigantesca no meio do caminho. Não, no início do caminho. No início do caminho, que foi a pandemia, né? A gente tinha um payback desenhado para acontecer em 3 anos e meio e praticamente a gente teve um ano, né? A gente teve praticamente um ano só patinando, né? Onde quando a gente resolveu abrir, né, a gente tomou uma decisão porque essa rede, essa comunidade que ia vir ocupar aqui, ela já estava começando a se desmantelar. Porque tinha gente que não tinha grana para pagar aluguel, outro cara sem dinheiro para comida. Então a gente teve que meio que pegar e falar, cara, vamos abrir, mesmo que seja para ficar no 0 a 0, porque pelo menos a galera está se mantendo e a gente está trabalhando na cultura. Trabalhando na cultura do espaço. A vantagem e desvantagem foi essa, foi ter nascido durante a pandemia. Então a gente, né, a nossa expectativa foi lá embaixo e a gente conseguiu então, a partir daí, construir toda uma nova realidade do zero, que a gente não tinha tinha imaginado uma coisa, teve que reconstruir ela, ao passo que empresas grandes que estavam aí no mercado há muitos anos tiveram que fechar porque eles não conseguiam regredir naquela realidade que eles já tinham. E a gente conseguiu regredir, né, no sentido de ser modestos e começar mais devagar, né, e ir crescendo conforme a possibilidade da pandemia. Né? E o ponto positivo, né? Aqui não é uma estrutura piramidal, né, onde você tem tudo centralizado e tudo. Então, né, quando você dilui, beleza, se isso tudo fosse nosso, será que a gente estaria ganhando mais dinheiro? Mas aí tem um risco-retorno, né? Pode ser que sim, mas pode ser que nesse momento de pandemia eu ia estar com um custo fixo tão alto que eu ia ter quebrado. Então aqui também a gente diluiu o risco nessa rede, né? Nessa organização em rede. Então a gente, quando teve a abertura da W3 para o passeio, né? Foi o gato que a gente falou, cara, vamos testar? Vamos provar que esse é o momento para a gente provar que o nosso modelo ele é disruptivo, que o nosso modelo ele é muito bom, que ele é competitivo. Que a gente está na maior pandemia, a gente vai fazer esse negócio virar. E, cara, tá virando, assim, tá indo muito bem, os números, né, felizmente, desde março, estão aumentando, né, as operações, os menores, eles já estão no ponto de equilíbrio, vários já passaram, né, agora eu acredito que o nosso, aí contando esse ano, então, basicamente, nosso payback deve ter alterado por uns 4 anos, né, mas, assim, existem alguns intangíveis, né, Hernani? Que estão muito presentes, né? Então isso acabou virando muito uma vitrine, uma vez que o mercado e a cidade está sem bússola, virou uma vitrine sobre como empreender, sobre como repensar os espaços da cidade. E aí está sendo o nosso próximo passo, de entender como que a gente disponibiliza essa inteligência para a cidade. A última, mas não menos importante pergunta é voltada justamente para o contrário. Vocês pretendem expandir a Infino mais ela, seja aqui dentro da W3 ou em outras áreas de Brasília que também não são muito popularizadas ou são marginalizadas ou algo do gênero? Cara, logo nos 2, 3 primeiros meses teve um boom de muita gente nos procurando e aí a gente teve que pisar no freio, né? O Hernani já é um cara mais calmo, eu sou bem, né? Já sou mais afoito, então a gente teve que pisar o pé no freio justamente porque isso aqui ainda é muito novo. A gente considera que a gente nem abriu ainda, a gente está em soft opening. A gente nem considera que a gente inaugurou, porque a gente está consolidando a ocupação da praça agora. Aí agora a gente vai passar a consolidar a ocupação do salão principal, que é um espaço para show, para palestra, para evento.
Ontem, inclusive, a gente, né, na quinta passada, ontem, a gente teve uma primeira experiência de show aqui com o público que, né, respeitando as normas do Covid para 40 pessoas, inclusive fomos auditados pelo DF Legal e ele aprovou a nossa ocupação e, assim, a gente vendeu tudo, ficou 3 dias antes do evento já estava tudo esgotado e entregamos uma ótima experiência, né? Então, depois que a gente consolidar a praça interna, a gente ainda tem que consolidar o rooftop, que é uma área que a gente quer que tenha aula de yoga, de meditação, seja um espaço justamente diferenciado, mais aberto, mais livre. Então, assim, as pessoas estavam nos procurando, hoje a nossa expansão está sendo mais de estar vendendo uma consultoria e entendendo como ajudar os outros a montar, respeitando princípios do DNA, para também não virar um monstrengo e se depois acabar se virando contra a gente, né? E pensando pontualmente algumas situações. Então há uma conversa com o pessoal do Páprica para Águas Claras, há uma conversa com um parceiro construtor para Samambaia, né? Então, assim, a gente não diz não para nada, mas hoje a gente tenta entender com que chapéu a gente vai entrar. Não necessariamente a gente precisa entrar com um chapéu de dono e tudo, sabe? A gente não acredita muito mais nesse modelo, né? Sim. Então, é isso, assim, tem outras unidades? Sim, provavelmente, mas agora a gente está focando mais em consolidar essa, né? Principalmente também que a gente está encampando muito essa frente da revitalização da W3, então, assim, a gente está batendo muito pro governo que uma andorinha só não faz verão, então agora já veio o Sobradinho Carnes, o pessoal da Aquas Fitness abriu também, Bar Brasília parece que vai reabrir, então, assim, existe um contexto muito favorável, né, que totalmente oposto do que quando a gente chegou, né? Justamente, e aqui a gente ainda tem muita possibilidade de explorar muita coisa ainda que em função da pandemia a gente não pôde, como essa própria questão dos shows, né, dos eventos, assim, né, a própria W3 que foi inesperado a gente ter vindo para cá e ela logo na sequência abriu para o público, né, Para passeio, né? Passeio no domingo e tal, então assim, foi uma coisa inesperada que acabou trazendo um número de ciclistas muito grande, né? Uma comunidade, né? Outras comunidades que a gente foi abraçando, né? Veio o ciclista, veio a galera com criança, hoje tem brinquedo inflável aqui, domingo aqui, cheio de criança, então assim, né? A comunidade foi crescendo, né? A gente não esperava muito, assim, não estava muito no plano, assim, né? E foi acontecendo, então tem muita coisa ainda para ser trabalhada aqui dentro, acho que antes até de expandir, né? Assim, não tem esse desespero, essa necessidade, né? Assim, enfim, tem muita coisa para ser feita ainda aqui, né? Então, mais nesse sentido que a gente conversa sobre, né, a própria expansão mesmo. Tem várias possibilidades, várias pessoas interessadas em parcerias para fazer isso, né? Aí vai mais do momento também, né? Que é um momento agora, um momento mais delicado, né? Que assim, aproveitar o que você tem, né? Muito pé no chão, ser realista, né? De expansão, é um momento de consolidação, né? Então, em função, principalmente por causa da pandemia, né? Assim, Obrigada, Miguel Galvão. Aqui é Gleniele Alves, na Asa Sul de Brasília. Esporte eletrônico. As mulheres estão prontas para entrar no jogo. You would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they... Você já ouviu falar nos esportes eletrônicos? Eles são jogos digitais competitivos que se destacam cada vez mais no mundo. Porém, esse é mais um espaço em que as mulheres lutam por reconhecimento e encaram preconceito. Na reportagem a seguir, as repórteres Beatriz Duarte, Júlia Maria Rezende e Maria Cecília Lima conversaram com mulheres envolvidas nos esportes eletrônicos, e elas contam como é estar nesse meio. O Brasil muitas vezes tem suas características culturais resumidas apenas ao futebol e ao samba. Porém, o brasileiro se envolve em muitas outras atividades. Uma delas é o chamado esportes. A participação ainda é pequena, mas já reúne um bom número de adeptos no país. Essa categoria de esporte se caracteriza pelos videogames e jogos de computador. Eles são 100% online e ganham cada vez mais espaço com o avanço dos meios digitais. Infelizmente, esse é mais um espaço onde as mulheres precisam lutar para fazer parte. É mais uma batalha por igualdade, direitos e inclusão, em um ambiente dominado por homens. Nessa reportagem, você vai conhecer um pouco da realidade feminina no meio game e as dificuldades sofridas pelas mulheres nesse cenário. Eu,
Júlia Rezende, Beatriz Duarte e Maria Cecília Lima, vamos nos dividir para contar um pouco sobre os desafios das mulheres no mundo gamer, onde cada uma de nós vai contar a história de uma personagem. That's my girl. Olá, aqui é a Maria Cecília. Nós tivemos a oportunidade de conversar com diversas mulheres que fazem parte desse cenário e ouvir delas como é viver isso diariamente. Bianca Andrade, conhecida como Foxel nos jogos, faz parte do time da Fornace, composto por 4 mulheres que jogam Call of Duty profissionalmente em competições. Foxel começa relatando como é ser mulher nos jogos e campeonatos online. Eu entrei quando eu era criança, eu sempre gostei de jogar videogame, meus pais também jogavam, meus primos, até meu avô. Na época eu tinha um Game Boy, passei pro Play 1, logo em seguida eu tive o Play 2, eu jogava inclusive um jogo chamado Black com meu avô, a gente conseguiu zerar o game naquela época. E eu sempre tive um incentivo da minha família, né? Meus primos também, eles iam muito em Lan House, jogava CS 1.6 com um monte de molecada e eu ia no meio deles para jogar. The Sanders, CS 1.6 com eles, Tibia naquela época, então tinha muitos jogos antigos, né? Eu entrei no competitivo há pouco tempo, eu tenho 24 anos, eu jogo desde os meus 14. Só que competitivamente eu jogo faz 2 anos. Eu entrei basicamente no Black Ops 4, né? Onde eu entrei no time da Atenas. Eu joguei no time feminino, onde já jogamos uma Sul-Americana, né? Uma LAN presencial pela Arena On. A gente jogou no Shopping D. E logo em seguida a gente foi para outro game. Depois do BO4 teve o Call of Duty MW. Eu participei também de outro time, onde eu fiquei um time misto, né? Eu saí do time feminino que nós estávamos, o time acabou, depois que a gente teve a LAN e tudo mais, por desentendimento, enfim. E aí, logo em seguida, lançou o outro COD, eu entrei no time misto, com os meninos, onde eu era a única mulher no time, e a gente conseguiu jogar uma outra LAN presencial, também no Shopping D, pelo time da Red Devils, né? Em janeiro do ano passado. Aí depois disso eu só consegui time misto. Atualmente eu tô com uma line feminina, né, 100% feminina, com a Isa Gomes, a Gabi, a Nanda, são 4 mulheres no time, onde a gente jogou os últimos 2 campeonatos que eram também campeonatos femininos. No primeiro a gente ficou em 3º lugar. No segundo que foi da última vez, ficamos em 2º lugar, onde teve premiações também. Lembrando que essa line que eu estou com as meninas, eu estou pela Furnace, onde a Liv, ela é CEO também da Furnace, junto com a Carolis. São poucas mulheres que existem na comunidade de COD, então é mais difícil de você formar uma line. Claro que não é algo fácil você entrar no mundo gamer, e principalmente no meio competitivo, justamente por sermos mulheres, né? Sofremos vários tipos de preconceito, machismo. Para mim não foi algo fácil. O nível de discriminação machista durante sua trajetória foi grande. Em um dos casos, Bianca teve que fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher para denunciar o assédio e as agressões verbais que sofria. Fizeram divulgação das minhas informações sem minha autorização, né, e violação de privacidade. Fui muito ofendida, sofri também perseguição por um tempo. Eu digo isso virtualmente, né, justamente por conta do jogo online. Eu joguei com os caras online e eles não aguentaram, porque eu joguei melhor que eles e eles ficaram com raiva de mim. E na época eu participava de muito grupo de Call of Duty pelo WhatsApp. E eles conseguiram me achar por esses grupos. E começaram a divulgar o meu número em grupos de putaria, de pornografia,
dizendo que eu era garota de programa e passando informações sobre mim erradas. Eu lembro que nesse dia eu recebi muitas ligações, assim, eram umas 30 ligações de homens diferentes, dizendo quanto que eu cobrava, me xingando, me chamando de puta, enfim, vários xingamentos de baixo calão. E eu recebi muitas fotos de partes íntimas, me ligavam por vídeo mostrando partes íntimas, né, fazendo gestos que não vêm ao caso. E lembrando que na época eu era menor de idade, eu tinha 17 anos. Eu descobri quem foi o responsável por ter descoberto meu número, por ter passado meu número, por ter feito tudo isso. E eu fiz um boletim de ocorrência na época, só que não deu em nada. Obviamente, não deu em nada. Foi assim, foi uma semana infernal pra mim. Foi uma semana que eu sofri pra caralho. Eu lembro que eu fiquei uma semana sem jogar, eu fiquei isolada, eu fiquei triste. Isso não é coisa que se faz, ainda mais com menor de idade, isso é crime. Peguei um certo trauma, mas depois de um tempo eu consegui me reerguer, sabe? Levantar a cabeça. Já passei por outro tipo de situações, mas esse foi o auge da minha trajetória, assim. Acho que foi o mais grave de tudo que eu passei. Mas em relação ao jogo online, sim, sofro bastante, muito xingamento quando vê que o meu nick ou que minha voz é feminina, que eu sou mulher. Mas hoje eu não me deixo abalar por isso, sabe? Hoje eu não fico triste por isso. Precisa não ter medo e encarar. Falando especificamente da comunidade profissional de jogadoras de Call of Duty, o cenário não é melhor do que a perspectiva geral, já que as competições femininas não recebem muito incentivo e as jogadoras não são valorizadas como deveriam. Na nossa comunidade aqui do Call of Duty, existem poucas mulheres, né, no meio competitivo, tanto que não existe campeonato longo, sabe? Campeonato com premiação alta. O que a gente teve, na verdade, foram showmats, assim, de um dia, e não teve premiação. E campeonatos mais curtos, sabe? Campeonatos de 2 semanas, mais ou menos. As últimas que a gente teve foram com premiações. Mas, assim, são campeonatos mais básicos, sabe? São campeonatos que não têm muito recurso, igual tem para os homens. A gente não é muito vista, não é muito reconhecida. A gente está tentando, ultimamente, né, que isso vire realidade, né? Que a gente seja visualmente vista, né, reconhecida futuramente, mas é algo bem difícil. Acho que nas outras comunidades, como Valorant, CSGO, né, são jogos mais reconhecidos, né, pelas mulheres. Tem muito campeonato feminino por lá, né, eu já vi isso. Não é algo fácil, né, mas lá tem muitos campeonatos femininos que têm premiações altas. Agora, para a comunidade feminina de COD é algo mais difícil. A última que a gente teve foi do campeonato da Fibrage, com R$1.000 de premiação. Mas assim, foi o único campeonato que teve com esse valor de premiação alto. Lívia Alves, conhecida apenas como Liv, também faz parte do time da Furnace de Call of Duty. Para ela, apesar dos desafios, o cenário está evoluindo na direção certa. O cenário feminino, ele tá caminhando no sentido certo. Ele tá cada dia maior, tá ganhando força, tá ganhando presença, sabe? Ele tá crescendo. Mas a gente ainda sabe que tem uma longa estrada pela frente, porque quando a gente coloca na balança o cenário feminino e o cenário masculino, a diferença no quesito de valorização é muito grande. Mas com certeza tá aumentando. Tem vários fatores que estão levando esse aumento, que estão contribuindo com o crescimento desse cenário. Por exemplo, o lançamento do Valorant ano passado,
os campeonatos com premiações mais altas, tal como a Ubisoft fez nos últimos meses, campanhas incentivando as meninas a entrarem no esportes. Lívia alerta quanto às iniciativas de inclusão feminina no eSports. Eu só consigo pensar na Gamers Club, que é a plataforma de games como CS, LoL, Valorant. É uma empresa que realmente ela tá interessada ali em igualar os dois cenários. Então ela cria muitos campeonatos que têm bastante influência, campeonatos com premiações boas, para não só apoiar, mas combater essa questão de desigualdade, porque ela acaba também influenciando e trazendo o público do cenário masculino para ter um novo olhar em cima do nosso cenário feminino. Não só cria novas oportunidades para o nosso cenário, como também fortalece a relação entre um cenário e outro. Dessa forma, é possível perceber avanços de todas as mulheres e meninas envolvidas nesse cenário, não só as jogadoras, mas as demais também. Se a gente parar para analisar o tanto de gente que entrou no cenário feminino de esportes esse ano, é um número bem significativo. Eu mesma estou surpresa, porque está cada dia maior, cada dia mais pessoas novas. Com certeza a gente está ganhando muita força. E é claro que quando a gente fala de cenário feminino, eu queria muito ressaltar isso. A gente não está falando só das players que competem, não é só elas. É com certeza todas as mulheres que estão não por trás, mas do lado delas, fazendo o cenário de esportes no geral acontecer. Então são as mulheres que trabalham com comunicação, design, psicologia, nutrição, fisioterapia, empresárias, as voluntárias, criadoras de projetos e todas as outras. Se aprofundando mais no campeonato, onde ocorrem as competições, conversamos com Stephanie Silva, a famosa Sté, que é comentarista dos jogos virtuais, o chamado caster, dos jogos Valorant e League of Legends. Ela nos contou sobre essa função que muitas vezes nem sequer sabem que existe. Bom, eu trabalho como comentarista e analista e eu particularmente gosto muito de fazer um paralelo com o trabalho do Casagrande no futebol. É bem parecido assim com o que ele faz. Nós, comentaristas e analistas, vamos fazer um estudo dos times que estarão jogando a partida ou até mesmo o campeonato e nós vamos fazer diversos tipos de estudo em volta desses times. A gente faz do time como um todo e a gente também faz levantamento e estudo de cada jogador componente de ambos os times. Então tem todo um levantamento de estatística, tem todo um estudo baseado nos pontos fortes e nos pontos fracos do time, que tipo de estratégia que eles vão trazer para a partida. Então basicamente é um estudo assim mais por trás daquilo que pode vir a acontecer na partida. Há também uma preparação antes de cada partida, que esses profissionais precisam fazer, mas que varia de pessoa para pessoa. Sté nos revelou como funciona. Nós temos uma preparação antes das transmissões, tanto para narrador quanto para comentarista, mas essa preparação vai variar bastante de pessoa para pessoa. Eu, Stephanie, particularmente gosto de fazer exercícios de respiração, exercícios de voz, exercício físico também, para poder ajudar na hora da transmissão, para que você não fique tão cansado e para que você tenha disposição para poder analisar o jogo, para que não fique com sono, né? Então, às vezes acontece. Então, eu particularmente faço uns de 5 a 10 minutos de yoga no dia da transmissão, né? No dia que eu vou trabalhar, para poder aliviar um pouco da tensão, para poder alongar os músculos, para poder relaxar os músculos também, porque a gente passa muito tempo sentado, então é necessário ter esse tipo de cuidado, esse tipo de exercício. A questão do exercício de respiração, para você não ficar muito ofegante durante a sua fala, para ajudar também, exercício de voz, né, e exercício de músculos do rosto, para poder também facilitar na hora de falar, para não ter aqueles problemas de dicção que às vezes acontece. Então tem todo sim um preparatório por trás, tem todo um trabalho, mas que isso vai variando de comentarista para comentarista, de narrador para narrador. Tem diversos tipos de preparação e vai muito de encontro com aquilo que o narrador e o comentarista se sente mais confortável de fazer.
Para você que não conhece muito do meio gamer, talvez seja mais difícil imaginar como é o trabalho dos profissionais que comentam as partidas. Por isso, a Esté explica o que é ser caster para ela. Atualmente, eu acredito que ser caster é muito divertido, porque não é um conhecimento monótono, né? Não é uma profissão monótona. Você percebe que todos os dias tem um aprendizado novo, todos os dias tem um jeito novo de ver o jogo, principalmente quando você entra em contato com outros casters e vocês começam a debater todo esse conhecimento, toda essa estratégia, todo esse tático que tem por trás de cada time, de cada jogador. Então é muito interessante porque todo dia é um aprendizado novo, todo dia é um jeito diferente de ver o jogo. Então eu particularmente acho extremamente divertido. Esté conta também como é a perspectiva de ser caster mulher e as principais dificuldades. Eu sou completamente suspeita para falar de cenário feminino, porque foi da onde eu surgi. Eu comecei participando de campeonatos femininos, então eu tenho uma paixão muito grande, um carinho muito grande por esse cenário. E a gente percebe que, aos pouquinhos, nós estamos conquistando um espaço que é nosso, por direito. Que é nosso, que a gente sempre quis, mas que a gente nunca teve incentivo, que a gente nunca teve oportunidade. E agora a gente está tendo um pouco mais dessa oportunidade. E eu falo disso muito baseado naquilo que o Valorant, um jogo de FPS produzido pela Riot Games, que é a mesma empresa que trabalha com League of Legends, traz pra gente como cenário feminino, né? Desde o início do jogo, a gente tem esse incentivo acontecendo, a gente tem esses campeonatos voltados para o cenário feminino. Então, além de você dar oportunidade para as jogadoras mostrarem a potência delas como jogadoras, além delas poderem mostrar que elas estão ali, que elas querem uma oportunidade, porque elas jogam também, elas são boas também, elas podem fazer um bom trabalho, que elas só precisam mesmo do incentivo. Nós temos também oportunidades geradas para outras mulheres que trabalham em outras áreas do campeonato, como o casting. Então, muitas mulheres começaram a se interessar pela área do casting. A gente percebe que muitas mulheres começaram a se interessar pela organização de campeonatos, pela organização de transmissões. Então, a gente percebe que o cenário feminino tem causado impacto não só na vida das jogadoras, incentivando as jogadoras a jogar competitivamente, a se profissionalizar, a se dedicar na área, mas também de outras áreas que envolvem esse cenário competitivo. Treinador, analista, organizador de campeonato, organizador de transmissão. A gente percebe que todas essas áreas estão sendo aos poucos ocupadas por mulheres justamente por causa do cenário feminino. Esse cenário feminino traz como foco as jogadoras, mas também permite que outras mulheres trabalhem em outras áreas que não sejam como jogadoras. Sobre ser caster e ser mulher, não é novidade, que é extremamente complicado. Eu acredito que nós, mulheres, trabalhamos de 2 até 3 vezes mais do que os homens para ganhar um pouco de reconhecimento, e ainda assim nós somos alvos de crítica, nós somos alvos de hate, nós somos alvos de cobranças que a gente não percebe que acontece para os homens, não é da mesma forma. Então, além da gente ter que se preparar com conteúdo, com estudo, a gente também tem que se preparar muitas das vezes com aparência, muitas das vezes com imagem, porque um deslize nosso é muito maior e muito mais problemático do que esse mesmo pequeno deslize por parte de um homem. Então, a gente percebe que tem muito essa questão de 2 pesos e 2 medidas. Então, para nós mulheres é extremamente difícil, a gente tem que trabalhar muito mais, a gente tem que se dedicar muito mais, a gente tem que estar o tempo inteiro se provando, sempre estão duvidando do nosso conhecimento. Então, muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de ocupar esses espaços, a gente tem que sempre lidar com as críticas, mas eu acredito que aos poucos isso está mudando, porque a gente percebe que há uma incrementação, né? Uma inclusão maior da mulher nesse cenário de esportes, mas ainda assim, existe bastante dessa crítica, existe bastante desse hate. Não só as jogadoras avançam na participação feminina em competições de jogos online, mas também todas as outras categorias envolvidas, que têm um crescente número de mulheres atuando,
ressalta Esté. Atualmente, o cenário feminino nos esportes é uma gigantesca janela de oportunidades e de sonhos, porque antes a gente não se via inserida. Antes os espaços eram completamente ocupados por homens e hoje a gente já não tem mais isso. Hoje a gente percebe muitas mulheres em posição de destaque, fazendo um bom trabalho e incentivando outras meninas a também trabalharem com isso, a se profissionalizarem, a se inserirem nesse cenário, porque é um cenário extremamente abrangente e eu fico muito feliz de ver. A gente percebe que muitas meninas se ajudam, é muito uma questão de parceria, de cara, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo ocupar esses espaços juntas, vamos todas se ajudar, vamos todas se profissionalizar juntas para que todas nós possamos estar presentes, né? Estar cada vez mais presentes nesse cenário para que outras meninas cheguem e a gente atinja aquela igualdade que é realmente o nosso objetivo atualmente como cenário feminino. É nítido que o cenário está mudando, visto que as mulheres estão finalmente ocupando o seu espaço de direito. Esté nos contou suas perspectivas sobre isso. A gente bate muito nessa tecla de igualdade porque diversas vezes surge aquela ideia deturpada de que o cenário feminino vem para dividir o cenário de esportes. E essa não é a intenção não é a separação. A intenção do cenário feminino é dar oportunidade, é dar visibilidade para essas meninas, é mostrar para elas que elas podem trabalhar com isso, é para que elas se enxerguem ali naquela posição. Então, esse cenário feminino, a intenção dele é que logo mais ele deixe de ser feminino e se torne misto, como era para ser. Mas não é porque a gente não tem representatividade feminina. Nós não temos meninas dentro desse cenário misto principal, então por isso se faz necessário o cenário feminino. Então você traz o cenário feminino para dar essa visibilidade, para que os times comecem a inserir mais mulheres nas suas composições, né, nas suas escalações, para que então nós tenhamos essa representatividade acontecendo, essa igualdade acontecendo e esse cenário feminino não se faz mais necessário existir porque você tem oportunidades oferecidas para homens e mulheres de maneira igual. Falando um pouquinho sobre esse cenário aqui no DF, que ainda é pequeno, conversamos com o Luiz Paulo, que é treinador do time feminino de League of Legends da UNB, as Purple Walls. Eles atuam em um cenário amador por enquanto, mas o Luiz nos contou o que falta para alavancar esse cenário na capital. Olá, meu nome é Luiz Paulo, eu também sou conhecido como Ciu, e eu sou coach da Purple Walls, que é a line-up feminina do time de esportes da UNB, que é a UNB Green Wolves. A gente atua principalmente no cenário amador e universitário desses esportes, e é sobre isso que eu vim responder hoje, que é para falar um pouco de como alavancar os esportes na capital. Nesse ponto específico, eu acho que no cenário que a gente participa, que seria o universitário e o amador, eu acho que Brasília já é forte. Mas para alavancar de vez, eu acho que falta principalmente alguma coisa na área da divulgação. A gente tem muita rivalidade, tanto nas instituições como nos jogadores. Temos jogadores bons e campeonatos frequentes, mas falta isso chegar com qualidade no público, que é o que faz as coisas acontecerem mesmo. Porque a gente tem todo um público disposto a assistir e torcer por esses times, mas eu não acho que chegue na qualidade que esse público merece, de certa forma, por isso que não cresce tanto quanto eu acho que poderia. Quanto aos investimentos acelerados em São Paulo e Rio de Janeiro, que atualmente são os estados que mais têm impulsionado esse cenário, Luiz contou suas percepções e principais dificuldades. Eu acho que sim, esse é um ponto bem mais delicado. Por mais que Brasília, por exemplo, tenha um cenário forte amador e universitário, eu não acho que a gente tenha chances em relação ao cenário profissional. Por quê? Porque isso é um problema, no geral, para todos os esportes no Brasil.
O investimento que a gente tem e o retorno que ele dá para as pessoas que investem, ou seja, os times, não acho que seja seguro você tentar fazer alguma coisa aqui em Brasília. Muitas das coisas são concentradas em São Paulo, especificamente, nem diria tanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente tem muitas sedes desses jogos, a gente tem muitas sedes de times e acaba que tudo acontece ao redor deles, ou seja, exclusivamente de São Paulo. A gente tem na elite do League of Legends brasileiro, que é o esporte mais popular do mundo, a gente tem um time do Centro-Oeste. Mas, infelizmente, nada acontece aqui. Todos os jogos acontecem em São Paulo, o time fica em São Paulo. Então, por mais que a gente faça investimentos, poderia sim fazer investimentos, mas não acho que o retorno seria para Brasília ou o cenário aqui de Brasília. Eu acho que o esporte tem que crescer muito ainda para a gente conseguir fazer o cenário profissional evoluir para os outros estados. E aí a gente começa a pensar em como fazer o cenário profissional de Brasília evoluir. Mas para isso, o retorno do esporte em geral tem que ser melhor para valer o tanto de investimento que seria todos os estados investirem nisso, por exemplo. Luiz é coach, mas muitos não sabem o que significa esse termo. Ele nos informou sobre como é ser, em português, treinador de um time universitário que tem tudo para progredir ainda mais. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque muitas das vezes a gente não tem uma certa formação nisso, né? A gente não estudou para ser um coach específico. Acaba que por conhecimento que a gente tem, pela confiança que as pessoas têm em você, você acaba naquela função e você tem uma chance ali, antes da faculdade acabar, ou de passar o conhecimento que você tem, de certa forma, para as novas pessoas. E no meu caso, passar para as meninas, né? Que um coach não é uma função muito almejada quando a gente faz seletiva, por exemplo. Não é, se no próprio esporte, no geral, a gente tem uma falta e uma confusão sobre a função dessa área, imagina então no cenário universitário, né, em que próprios alunos se dispõem a isso. Então, eu acho uma oportunidade única a gente ter a chance de passar conhecimento para quem quer ouvir, para quem quer aprender e evoluir de certa forma. Então, é um objetivo muito bom ali na faculdade que faz a gente se motivar e continuar estudando e continuar comunicando com as pessoas para evoluir tanto o cenário universitário quanto dar um objetivo secundário ali para amenizar um pouquinho a massividade que é a faculdade, né? Falando um pouco sobre o público feminino nos esportes, Luiz nos relatou sobre como se dá esses campeonatos e como é o público feminino do ponto de vista dele. Ele existe, mas nem chega perto do que é a dominância dos homens hoje, claro. A gente tem na Elite algumas meninas de reserva, no Academy, que seria tipo a divisão de base do League of Legends, a gente tem sim umas meninas muito boas, que tem destaque bastante, mas às vezes não passa de 3 meninas em cenário que tem pelo menos 40, 50 jogadores, tá? E no cenário universitário e amador, a gente até que tem, sim, campeonatos femininos, não é com tanta frequência, claro. Então, nunca fomos barrados, é sempre misto o feminino, no caso, né? Então, o feminino, por mais que seja raro, ainda existem bons campeonatos femininos e principalmente organizado por mulheres, tá? Então, mulheres que realmente fazem a diferença nesse cenário e tentam criar um ambiente que muitas vezes é muito ruim para as meninas, esse cenário de jogos e esportes no geral. Não são todos os casos, mas existem muitos, mais comum do que a gente queria. Então, a gente tem meninas muito boas que conseguem se destacar no misto e nos campeonatos femininos e outros projetos que principalmente meninas muito dedicadas pelo cenário estão fazendo evoluir ainda. Estamos no começo, mas já evoluímos muito em relação a isso. Então, essa ligação que as meninas têm, muitas universidades têm line-ups femininas e a comunicação existe, a gente treina entre a gente, se encontra em campeonatos e estamos fazendo o possível para propagar. E mais importante do que tudo também é ter um ambiente bom para elas, seja no misto, tanto no feminino, né? Então, a gente está sempre se comunicando, criando contatos e fazendo divulgação desses projetos incríveis que a gente tem a oportunidade de participar. A Amanda Galdar é a jogadora do time de LoL da UNB, treinado pelo Luiz, e comentou sobre ser jogadora nesse cenário e como vê a evolução do público feminino nos jogos. Os jogos online já foi motivo de muito ódio
por parte de algumas comunidades, e por muito tempo isso desmotivou as mulheres a seguir alguma possível carreira. Jogo LoL desde 2014 e de uns anos pra cá, ser mulher e jogar tem se tornado muito menos opressor. Saber que hoje temos mulheres no CBLOL Academy, por exemplo, em alguns times de base dos grandes times brasileiros, já é um começo. Hoje podemos dizer que as mulheres estão batendo de frente e seguindo seus sonhos e vontades, construindo seus próprios times, se inscrevendo em peneiras, em campeonatos pequenos, um pouquinho maiores, criando conteúdo, fazendo streams, fazendo divulgações. É pouco, mas essas pequenas mudanças são as que fazem as grandes mudanças. Hoje nós temos casters mulheres e a criação do CBLOL Academy, por exemplo, permitiu que as meninas não se sintam tão intimidadas em ingressar no ambiente profissional, tanto apresentando, tanto entrevistando os jogadores, ou até mesmo sendo parte da staff, como psicóloga, como caster e tudo mais. Nos jogos em geral, nós vemos como as mulheres se sentem mais confortáveis em falar sobre isso, em expor a sua criatividade na criação de conteúdo para Twitch, para o YouTube e para o Facebook. Sobre o machismo nas competições e partidas, Amanda nos falou como as jogadoras se unem quando essas situações acontecem e o que elas fazem para conquistarem o seu espaço, que é de direito. Desde que eu entrei para Purple, senti muito apoio, tanto de amigos que se tornaram torcedores, como de pessoas queridas. E acho que quando a palavra é machismo, as gamers, torcedoras e jogadores se unem para dar força umas para as outras. Dentro do time eu sinto essa força de compartilhar a mesma dor de um ato tão intolerante e seguir de cabeça erguida, né, para vencer mais um dia. E do lado de fora eu também sinto esse apoio, porque seja nos jogos, nas universidades, no trabalho, na carreira, no empreendedorismo ou até mesmo dentro de casa, o machismo ele é o mesmo. E ver as mulheres crescendo incomoda, ver mulheres jogando melhor do que você incomoda, ver um time inabalável no cenário, streamers com muitas visualizações, jogadores excelentes tomando postos, youtubers sendo contratadas, meninas ficando famosas por serem elas mesmas incomoda. Agora, nós entendemos que fazemos mais incomodando do que aceitando qualquer coisa para nossas vidas. A jogadora ainda revela um pouquinho sobre sua experiência nos jogos e nos conta como está o cenário feminino em Brasília. Tem alguns meses que eu estou treinando por Polos e nesses poucos meses eu tive a chance de treinar com algumas meninas de scrim e tive a oportunidade de jogar com ótimos times. Pra gente, um desafio, sim, acrescentou bastante. Deu confiança para a gente jogar com times mais sérios, que estão há um tempo jogando no cenário. Que times, assim, que por mim eram totalmente desconhecidos. Porque é a primeira vez que eu tô no competitivo. E até então eu não tinha contato com esses times brasilienses. Eu desconhecia o poder do time feminino aqui de Brasília. E são times que fazem um cenário fortíssimo. Tanto que sempre que a gente tem que marcar alguma screen, a gente fica, todas nós do time ficamos super felizes, porque são outras meninas que jogam bem, meninas que são super habilidosas, super talentosas, e meninas que também são como a gente, que estudam, que trabalham, que estão correndo atrás do sonho, e que estão buscando o mesmo que a gente, sabe? Que é fazer aquilo que ama, fazer aquilo que acredita, fazer aquilo que faz a gente estar feliz. E estar em contato com esses times faz a gente perceber que o importante é a gente se doar com amor e dedicação. Depois de todos esses relatos, fica evidente que as jogadoras ainda têm uma luta gigantesca pela frente. A luta pela inclusão. Elas existem e resistem. Esse espaço não é privilégio ou exclusividade masculina. Não cabe e não há razão para a surrada desculpa de que mulher não joga. Elas podem fazer o que bem desejarem. Esse palco também é das mulheres, que estão evoluindo cada vez mais no desenvolvimento do jogo e crescendo a cada dia. Visibilidade, reconhecimento, divulgação é o que falta. Persiste ainda o cenário masculino de esportes e que, com muita garra, vai ser conquistado pelo público gamer feminino. E assim finalizamos a nossa reportagem. Um agradecimento especial a todas as entrevistadas e a você, ouvinte, que nos escutou até aqui.
Chegou a patroa, não desço do salto, eles estão tudo me querendo. Um bando de interessado. Rebolo toda solta, com beats do papato. Já tô sem sentimento, tipo jogador nato. O Além da Notícia de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua audiência e participação. E até a próxima!